Bom, irmãos, vamos então falar sobre a Reforma Protestante, que é um dos capítulos mais interessantes da história da Igreja. E é interessante especialmente para nós, porque a Reforma se relaciona diretamente com a nossa herança doutrinária, né? Todos nós estamos ligados de alguma forma à Reforma Protestante. As denominações evangélicas todas têm alguma conexão, por mais indireta que seja, mas tem uma conexão com a Reforma Protestante. E aqui não dá para ver, acho que está muito claro aqui para ver essa foto, mas depois nós vamos ver essa foto melhor, porque aqui é uma foto do castelo de Wartburgo, e nós vamos ver depois aí porque esse castelo está aí, ok? Mas tem uma foto dele de dia. Então vamos ver aí as primeiras informações sobre a Reforma Protestante. Onde está a minha canetinha? No meu bolso, ok. Se fosse uma cobra, minha avó diria. Ok. Princípios básicos da Reforma Protestante. Primeiro deles, sola Scriptura. A Reforma Protestante inovou ao dizer que existem bases diferentes de autoridade, fonte de autoridade única. Na visão católica, a autoridade não é só a Escritura, a autoridade é também a tradição. A fonte de autoridade é também a tradição, aquilo que o Papa diz em suas encíclicas, as interpretações da Igreja, as interpretações autorizadas da Igreja, os escritos dos pais da Igreja, tudo isso são fonte de autoridade dentro do romanismo. A igreja protestante, o protestantismo rompeu com essa visão e apresentou uma visão nova de autoridade, dizendo, olha, a autoridade última, a autoridade final em questões de fé e de prática é só a Escritura, somente a Escritura é a autoridade. Por isso nós que somos crentes, quando nós queremos dirimir questões relacionadas à doutrina, ao comportamento do crente, as grandes questões doutrinárias, grandes questões éticas, o que nós fazemos? Nós nos reportamos à Escritura. E quando alguém tem uma posição, a nossa tendência, quando nós estranhamos essa posição e dizemos, mas eu nunca ouvi falar disso, nós dizemos, você pode mostrar na Bíblia? O que nós queremos com isso? Nós estamos dizendo, olha, eu quero que você aponte um fundamento escriturístico para isso que você falou. Eu sou a favor do aborto até tal mês da gravidez. Você poderia fundamentar essa sua visão na Escritura? E se a pessoa não consegue fundamentar sua visão ética na Escritura, ou sua visão teológica na Escritura, nós desconfiamos daquilo que ele está dizendo, dizemos, olha, é difícil a gente aceitar isso aí. De onde vem esse nosso apego à autoridade bíblica como palavra final? Vem da época da Reforma. Os reformadores ensinaram isso, somente a Escritura é a única fonte última de autoridade em termos de fé e em termos de prática, sola Scriptura. Um outro princípio básico é o sola gratia e sola fide. Esse é um princípio soteriológico. Para o protestantismo, a salvação se dá somente pela graça de Deus. É só a graça de Deus a fonte, a causa final, a causa primária da salvação do homem. O homem não é salvo por seu esforço próprio ou por seus méritos. O homem é salvo pela graça de Deus. E a Reforma Protestante dá muita ênfase também à graça eletiva de Deus. Isso vai gerar polêmicas no século XVII, com propostas diferentes. Por exemplo, a proposta de Armínio e os remonstrantes, que vão dizer, olha, a graça de Deus salva, mas não necessariamente a graça eletiva, mas sim a graça preveniente.
Essa graça é a graça de Deus que leva à salvação. O arminianismo vai propor isso em 1609, em 1618, o Sínodo de Dort vai se opor a isso, apresentando os famosos 5 pontos do calvinismo na Holanda. Então, essa discussão vai crescer e vai tomar um vulto maior algum tempo depois, 100 anos depois do início da Reforma. Mas, seja na sua versão arminiana ou na sua versão calvinista, o protestantismo realça, de alguma forma, a graça de Deus na salvação. É diferente do pelagianismo. O pelagianismo, que existiu nos dias de Agostinho de Hipona, o pelagianismo dizia o seguinte: olha, é perfeitamente possível alguém agradar a Deus sem o auxílio da graça. O homem pode viver sem pecar, com base só na sua decisão própria, sem que Deus o ajude. É perfeitamente possível isso. E qual é a base para esse pensamento? Pelágio dizia: a base é o fato de Deus mandar viver em santidade. Se Deus manda viver em santidade e eu sou incapaz de viver em santidade, então Deus é injusto. Se Deus manda, é porque eu posso, basta eu querer. E posso sem a ajuda dele, basta eu decidir. Então o pelagianismo dizia isso, escrachadamente. Agora, o pelagianismo, essa versão tão crua, né, do desprezo não pela graça, mas pela necessidade da graça, que era própria dos pelagianos iniciais, isso nós não temos visto no protestantismo atual, né? Porque nós vemos no protestantismo atual é uma visão diferente do modo como Deus usa a sua graça. No arminianismo, a graça de Deus sendo preveniente, dada a todos e capacitando a todos para buscar a Ele. No calvinismo, a graça salvadora sendo eletiva, Deus dá a graça salvífica aos seus eleitos, de modo que, de alguma maneira, ao longo da vida, onde eles se curvarão aos pés de Cristo e serão salvos. Isso sempre, essa graça inclui a sola fide. A pessoa é salva pela graça de Deus, mas sempre mediante a fé, nunca pelas obras, sempre mediante a fé. A fé é o que chamamos de fé salvadora. Há também no meio evangélico hoje em dia, existe aí debate acerca disso, qual é a fonte da fé, né? O calvinista vai dizer: a fonte da fé sempre é a graça de Deus, é a graça que concede a fé. O arminianismo vai dizer: olha, a fé, ela depende da decisão que a pessoa pode tomar, de ter ou não a fé. Mas os dois modelos, tanto o arminianismo como o calvinismo, vão dizer que a fé é necessária dentro do protestantismo. No protestantismo, sola fide e sola gratia estão presentes em qualquer versão aí do protestantismo histórico, do protestantismo clássico, mas com essas diferenças de entendimento. No arminianismo, a sola fide existe, é só pela fé, mas essa fé, o homem, qualquer um pode ter desde que decida. Ele dá esse passo voluntariamente e ele pode dar esse passo porque a graça de Deus é dada a todos igualmente, de modo que todos têm condições de dar esse passo de fé. No calvinismo não. No calvinismo a graça salvífica é dada aos eleitos, e os eleitos então eles recebem a fé como um dom de Deus. A sua vontade é trabalhada pelo convencimento do Espírito, que convencendo-os eficazmente leva-os a crer, de modo que a fonte da fé é a atuação eficaz do Espírito Santo. Mas, enfim, os dois modelos acolhem a graça e a fé. Importante isso aqui: o sacerdócio universal. Na Igreja Católica, só a elite episcopal detém o status de sacerdotes. E o que é um sacerdote? É alguém que tem acesso a Deus, entre outras coisas. O sacerdote tem acesso a Deus.
Então, ele pertence a uma elite espiritual. Ninguém pode se achegar a Deus sem a intermediação do sacerdote, que na Igreja Católica é o clero. Então, o clero é composto por sacerdotes que podem realizar o sacrifício da missa. Eles podem, diante do altar, realizar o sacrifício da missa, da hóstia. Eles podem interceder por você diante de Deus, podem absolver você dos seus pecados, porque são representantes de Deus diante de você e de você, seus representantes diante de Deus. Então eles abrem esse acesso a você. No protestantismo é crido que o sacerdócio é de todos os crentes, com base em 1 de Pedro 2,9, entre outros textos. Vós, porém, sois sacerdócio real, reis e sacerdotes. Então isso significa que o crente, ele tem individualmente acesso a Deus. Então a reforma protestante valoriza o indivíduo, tá? A pessoa é valorizada dentro da igreja, porque a igreja não é o clero. No protestantismo, a igreja não é o clero. No protestantismo, a igreja é o conjunto de salvos, o conjunto de eleitos, o grupo de crentes, das pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Deus. Isso é a igreja e isso é o grupo de sacerdotes. Eu posso orar por você, eu posso interceder, eu posso ter acesso direto a Deus. Não preciso procurar um padre, um sacerdote para ter esse acesso. Então, esses 3 princípios foram fundamentais para a reforma protestante, que mudaram completamente a visão da relação do homem com Deus, a questão da autoridade também, de fonte de autoridade, e a questão de como o homem pode ser salvo. Muito bem. Então, o primeiro nome que naturalmente nos vem à mente quando nós estudamos a reforma protestante é o nome de Martinho Lutero. Ok? Então, tem algumas informações sobre Martinho Lutero. Nasceu em Eisleben, na Alemanha. Era filho de pais pobres e rigorosos. Sua mãe era muito supersticiosa. Martinho Lutero foi criado num lar muito exigente. O pai de Martinho Lutero era um homem muito rigoroso, muito áspero. Martinho Lutero teve dificuldades no relacionamento com seu pai, inclusive na fase adulta. O pai de Martinho Lutero foi absolutamente contra a entrada de Martinho Lutero num mosteiro. E se opôs a isso até o final, sempre se opondo. Quando Martinho Lutero disse que queria ser monge, o pai dele quase bateu nele. Então, ele foi um menino pobre, sofreu muito na sua infância, devido às necessidades da família, e cresceu nesse ambiente de castigos. A sua mãe era muito rigorosa também, e o castigava sempre, qualquer coisinha que ele fizesse. Ele recebeu a melhor educação possível, dentro das possibilidades dos seus pais. Estudou com os irmãos de vida comum, e ingressou na Universidade de Erfurt para cursar Direito. Esses irmãos de vida comum pertencem a um grupo de místicos. Houve nessa época, comecinho do século XVI, finzinho do século XV, houve um movimento. Na realidade, esse movimento começou já no século XIV, um movimento místico, em que pessoas não contentes com a teologia escolástica, não contentes com a igreja formada pelo escolasticismo, buscavam um relacionamento mais próximo com Deus. Porque o escolasticismo dos séculos XI, XII, XIII, era um escolasticismo extremamente acadêmico e frio. Os padres, os monges, os pastores, eles só estudavam Aristóteles e filosofia. Era perfeitamente possível você ser doutor em teologia sem nunca ter lido a Bíblia, só lendo Aristóteles. As matérias versavam em torno da lógica aristotélica, giravam em torno de debates racionais sobre a existência de Deus, sobre a ética, sobre a lógica. Esse era o assunto dos teólogos no período escolástico. E isso, o escolasticismo, ainda que tivesse produzido obras maravilhosas, argumentos que nós até hoje estudamos, os argumentos de Tomás de Aquino, por exemplo, nós nos debruçamos e conhecemos esses argumentos de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, sobre a linguagem que Deus usa na Bíblia para falar com o homem, os argumentos de
de Anselmo de Canterbury, sobre a expiação. São argumentos riquíssimos, belíssimos, importantes, que nós aprendemos com esses argumentos e podemos até usá-los na nossa evangelização, no nosso ensino. Mas essa ênfase no raciocínio, essa ênfase na razão, essa ênfase na filosofia, nos argumentos lógicos acerca dos diversos assuntos, isso tudo não dava elementos espirituais para as pessoas viverem, e nem trazia o calor espiritual de que nós precisamos para viver a vida cristã. A vida cristã não pode ser meramente acadêmica. Nós não podemos ter uma igreja voltada só para o estudo, para a análise do grego, do hebraico. Agora estou falando mal do grego e do hebraico. Não. Nós não podemos ter uma igreja voltada só para aquela ênfase teológica, o tempo todo mergulhando nos segredos da teologia, tentando desvendar isso. Isso é importante e deve existir. Mas a igreja não pode ter só isso. A igreja tem que dar atenção para outros aspectos que compõem a própria psicologia humana, que são as emoções, os sentimentos da pessoa, a necessidade que ela tem de sentir alegria, a necessidade que ela tem de vibrar, de participar de um culto cheio de entusiasmo, cheio de emoção até. Nós somos seres emocionais, não é errado ficar emocionado num culto, nós podemos ter isso. A palavra de Deus deve falar ao nosso coração, aquecer o nosso coração, incendiar a nossa alma. E isso tudo faltou no escolasticismo, a ênfase só acadêmica. Por causa disso, então, surgiram esses movimentos místicos a partir especialmente do século XIV, a devoção moderna. Os irmãos de vida comum, que Martinho Lutero conheceu, eram pessoas que buscavam isso, buscavam uma ênfase um pouco mais piedosa, um pouco mais devocional na vida cristã, e menos lógica, menos cerebral na vida cristã. E Martinho Lutero sofreu essa influência, que foi uma influência positiva. E nós não podemos falar, não dá tempo de falar sobre os movimentos místicos nas nossas palestras nessa conferência. Ok. E olha o que acontece. Ele, com medo de morrer numa tempestade, estava na floresta e houve uma terrível tempestade. Ele pensou que ia morrer, e ele, com medo de morrer nessa tempestade, ele fez um juramento a Santa Ana, dizendo que se ele fosse socorrido, ele entraria num mosteiro. Martinho Lutero sempre teve medo do inferno, sempre. A marca desse homem, em grande parte da vida dele, é o pavor diante do juízo de Deus. Martinho Lutero sofre, ele sofre até o ponto de experimentar angústias, torturas físicas por causa disso. Ele fica apavorado só em pensar em ter que comparecer diante de um Deus que é justo e é vingador do mal. Sempre esses pensamentos deixaram Martinho Lutero em pânico, sempre. Isso é bom. Falta um pouquinho desse medo no homem moderno. O homem moderno precisa um pouquinho desse medo, de um Deus que é justo, que é punidor do mal. Falta um pouco isso. Martinho Lutero tinha isso em demasia, de forma até exagerada. Okay? E ele então faz esse juramento: se eu escapar da tempestade, eu vou entrar no mosteiro. E adivinha o que aconteceu? Escapou. Então teve que entrar no mosteiro. E olha lá, ele ingressou no mosteiro agostiniano. Olha aí, Martinho Lutero agostiniano, Ordem dos Agostinhos. Mosteiro agostiniano de Erfurt, Alemanha, em 1505. E ali no mosteiro ele enfrentou diversas crises espirituais. João Staupitz, que era o líder da ordem, seu confessor, o aconselhou a meditar na cruz de Cristo. É muito interessante a jornada espiritual de Martinho Lutero nessa fase. Martinho Lutero, jovem ainda, ele não conseguia, mesmo estando no mosteiro, ele não conseguia encontrar paz no coração, diante da possibilidade de um dia se encontrar com Deus. Então o que ele fazia? Todo dia ele ia confessar seus pecados ao seu confessor, para obter absolvição.
Evidentemente, o confessor lhe dava alguma tarefa para ele, dizia, olha, você fez isso? Fiz, eu quero confessar, tá, ok. Então, para você ser perdoado, você tem que rezar tantos Pais Nossos, tantas Ave Maria, jejuar uma noite, ou 2 ou 3, enfim, dava ali alguma receita para ele conseguir o perdão dos pecados. Quando Martinho Lutero estava indo para o quarto, para a cela dele, lembrava de outro pecado. Aí voltava e falava, olha, eu lembrei de mais um, outro, então tá, então você faz isso, isso, isso. Ele ia embora e voltava depois, de novo. O que acontecia, é até engraçado, o confessor de Martinho Lutero, às vezes, dizia assim para ele, olha, eu absolvo você de todos os pecados que você confessou e de todos que você vai lembrar. Já está liberado já de uma vez. Não precisa se preocupar mais com esses pecados, não, que já está liberado já. Né? Liberava, assim por atacado, já liberava de uma vez, porque não tinha como. Martinho Lutero voltava 3, 4, 5 vezes para confessar seus pecados. E nessa luta, nesse desespero por causa do pecado, ele entrava na cela, ele trancava a porta, ficava lá jejuando dias e dias e dias. Às vezes os monges tinham que arrombar a porta da cela dele para tirar lá de dentro. Ele estava desmaiado lá, prestes a morrer lá, de inanição lá. Às vezes se chicoteando, pegavam um açoite, batia nas costas, até sangrar, né, para se penitenciar dos seus pecados. E não conseguia encontrar a paz no coração. Fazia tudo isso, sofria tudo isso, e continuava sem paz no coração, desesperado, querendo obter o favor de Deus. Staupitz, quando o viu, e chamou a atenção, aquele moço todo ferido e marcado por macerações e por tantos flagelos, ele perguntou, quem é aquele jovem ali? E o abade da ordem disse, Staupitz estava de passagem apenas ali. E o chefe da ordem, o abade daquele mosteiro, disse, olha, esse é o irmão Martinho, ele é extremamente zeloso dessas coisas e ele é uma figura singular aqui no mosteiro. Né? Até se destaca por essas questões aí de autoflagelação e de buscar o perdão de Deus. Então Staupitz se aproximou dele, começou a conversar com ele. Então Martinho Lutero sentiu em Staupitz a presença de um amigo, de alguém com quem ele poderia falar e compartilhar e dizer das suas lutas. E ele fez isso. Ele disse a João Staupitz, ele disse, olha, o meu pecado, ele disse para João Staupitz, o meu pecado se apresenta na minha mente como algo extremamente real. Ele fala, é muito forte no meu coração a noção que eu tenho da realidade do meu pecado. E eu não sei, ele dizia em lágrimas, em pânico ele dizia isso, eu não sei o que fazer para comparecer desse jeito diante de Deus. Eu não sei. Eu tremo de pensar na justiça dele, porque o meu pecado é real, eu sei que o meu pecado é real, eu não consigo me livrar do meu pecado e eu não sei como vou enfrentar a face desse Deus vingador, a face desse Deus justo, desse Deus santo, eu não sei como fazer com isso. E houve uma frase que João Staupitz disse para Martinho Lutero, que é interessante, ele fala assim para Martinho Lutero, o que você queria? Você queria ser um pecador só em pintura e ter um Salvador só em pintura? Olha o joguinho que ele fez. Ele disse, você queria ser um pecador só em pintura e ter um Salvador só em pintura? É porque o seu pecado é real que o seu Salvador é real. Pecadores reais precisam de um Salvador real. E é por isso que Cristo é real, porque o seu pecado é real. Olha a visão que ele trouxe para Martinho Lutero sobre o papel de Cristo no perdão dos pecados. Fala assim, olha, essa sua miséria, é exatamente essa sua desgraça espiritual que é verdadeira. Eu não discordo de você, eu não vou te dar um tapinha nas costas falando, não, o seu pecado não é tão grave. Não, eu concordo, o seu pecado é grave.
A nossa condição é deplorável, nós estamos perdidos diante de Deus, mas é por causa dessa realidade terrível que Deus enviou um Salvador verdadeiro. Você pode confiar nele, porque o Salvador real, ele salva pecadores reais. Então, com diálogos como esse, Martinho Lutero começa a ter contato com um mundo novo, uma visão nova. A visão da graça de Deus, do perdão de Deus, da extensão do seu amor em dar seu filho. Mas isso aconteceu aos poucos. No dia que João Staupitz disse isso para Martinho Lutero não começou a chorar e aceitou Jesus e foi lindo e cantou um hino. Não foi assim. Esses pensamentos foram se instalando lentamente na mente de Martinho Lutero. Ele, aos pouquinhos, ele foi assimilando a verdade do Evangelho que Staupitz ia instilando na sua mente. Isso aos poucos. A conversão dele mesmo vai acontecer mais para frente, quando ele vai ler as Escrituras e vai se deparar com um versículo bíblico que toca profundamente ao seu coração, né? E a fé nasce no seu coração. Mas houve uma trajetória antes disso. Okay? A conversão de Martinho Lutero, ela não é que ela aconteceu aos poucos, mas houve uma trajetória até o ponto em que ela aconteceu. Deus foi preparando o coração dele para a conversão que se deu posteriormente. Muito bem. De volta à universidade, adotou o nominalismo, rejeitando a teologia natural do escolasticismo medieval. Okay? O conceito nominalista já é um conceito que realça um pouco, pensamento escolástico é um pouquinho complicado, mas o nominalismo é diferente do platonismo e do aristotelismo. No platonismo, só falar rapidinho, no platonismo existe uma realidade além, no mundo ideal, do qual este mundo é apenas um reflexo. Isso no platonismo. Isso tem implicações para a visão de mundo, para a teologia, que não dá para falar agora. No aristotelismo, a realidade está presente nas coisas. Os universais estão nas coisas. A linguagem escolástica era universalia in re. Os padrões absolutos estão presentes nas coisas. A teologia medieval desse período aqui era uma teologia fortemente aristotélica, por causa de Tomás de Aquino, que era fortemente aristotélico. Agora, Martinho Lutero aqui, ele adota o nominalismo, que era mais proposto por Guilherme de Ockham. No nominalismo, a realidade está nas coisas, mas a pessoa percebe isso. A pessoa percebe a realidade nas coisas e ela atribui às coisas um nome. De modo que o indivíduo é extremamente importante no nominalismo. Então, o nominalismo é um modelo, é uma cosmovisão filosófica em que o indivíduo é importante e fundamental na compreensão da realidade. Então, essa visão nominalista que Martinho Lutero adota a partir do conhecimento de alguns filósofos e teólogos escolásticos, é importante para o conceito de igreja depois. Porque no conceito de igreja, os indivíduos têm importância. Cada pessoa é importante no conceito teológico, bíblico, neotestamentário de igreja. O nominalismo corrobora, fortalece esse fator. Ok? Isso é mais complicadinho um pouco. Em 1511, visitou Roma a serviço da sua ordem e ficou decepcionado com o caos moral e religioso que viu ali. Martinho Lutero, ele era um pouquinho ingênuo em relação à realidade da sua igreja, né? Quando ele visitou Roma em 1511, ele pensava encontrar ali na Cidade Santa monges piedosos, todo mundo adorando a Deus e tal. Quando ele chega lá, ele percebe que os monges viviam no luxo,
Eram vagabundos, comilões e beberrões. Era isso. Ele se assusta, porque ele estava acostumado nos mosteiros da Alemanha. Ele ali dando chicotada nas costas, jejuando e orando, confessando os pecados. Ele chega em Roma, os padres ali, os monges comendo em louças finas, a mesa lotada, eles se empanturrando, quase até vomitar, bebendo como frades que eram, e uma devassidão completa. E ele se assusta com isso, começa então a questionar: que igreja é essa? A igreja de Roma, a igreja da santa cidade, é assim? Então ele começa a perceber que alguma coisa não está funcionando na igreja católica romana, começa a perceber a necessidade de mudanças, de uma reforma na igreja. Ok, obteve doutorado na Universidade de Wittenberg, onde passou a lecionar Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Então note aí o contato de Martinho Lutero com a Escritura agora. Começa a estudar a Bíblia e o contato com a Bíblia. Claro que ele já tinha tido algum contato, até por meio de John Staupitz, mas agora ele vai ter um contato mais direto com a Sagrada Escritura. É esse contato com a Sagrada Escritura que faz Martinho Lutero descobrir um mundo novo. Okay? Lembrem-se que, nesse tempo, ter acesso às Bíblias era algo muito difícil. Né? Ter acesso ao deixa eu ver, vou colocar aqui as fotos dos pais dele. Ter acesso aos escritos bíblicos não era fácil. Né? A imprensa não tinha sido inventada ainda. O Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã não tinha sido publicado ainda. Nós estamos vivendo aqui nessa época, o Renascimento é um período em que, além do interesse pelas artes plásticas, que nós vimos que era algo próprio dos papas, existia também o humanismo. Mas o humanismo desse período não é como o humanismo que nós entendemos hoje. Hoje o humanismo tem um sentido um pouco... O humanismo do período iluminista é uma ênfase no homem em detrimento de Deus. O homem é o centro de tudo. Agora, o humanismo dessa época, do renascentismo, é um humanismo em que as pessoas se voltam para as humanidades, que abrangem as artes, como eu já mencionei. O humanismo abrange as artes e as letras clássicas. Então, nesse período, há um interesse pelo estudo das línguas originais, o grego e o hebraico. Isso ajudou muito a Reforma Protestante. Por quê? Porque estudando grego e hebraico, e ainda mais depois, quando chegou o Novo Testamento de Erasmo, quando foi publicado em 1516, um ano antes da Reforma, foi publicado o Novo Testamento de Erasmo, que era grego, Novo Testamento grego. O estudo disso, do grego, pôde fazer com que os teólogos comparassem o texto do Novo Testamento real com a teologia da igreja e perceber que havia um abismo entre o ensino dos apóstolos e o ensino dos papas. O ensino dos apóstolos e o ensino da igreja institucionalizada. Então foi muito importante o humanismo renascentista, porque despertou a atenção das mentes mais iluminadas para o estudo das letras clássicas. E esse estudo das letras clássicas revelou uma igreja nova. Como é a igreja dos apóstolos? Leram, descobriram como era a igreja dos apóstolos. Não tem nada que ver com essa igreja que estamos tendo aqui. Isso que está diante de nós é um espantalho, não é nem uma caricatura da igreja original. É uma distorção simplesmente indescritível do que nós vemos aqui nos escritos dos apóstolos. Não tem comparação. Tanto em termos de funcionamento, tanto em termos institucionais, como em termos doutrinários e éticos. Não há semelhança nenhuma. A instituição que vemos diante de nós, a igreja, não se parece em nada com a instituição da igreja dos apóstolos. As doutrinas são totalmente diferentes e a ética nem se fala. Então foi muito importante o Renascimento para a Reforma, porque trouxe os olhos dos intelectuais para o texto do Novo Testamento grego. E as línguas originais, não só o grego, mas o hebraico também. A queda de Constantinopla
Lembra que eu falei que os muçulmanos tomaram Constantinopla em 1453? A queda de Constantinopla também favoreceu isso. Por quê? Por que a queda de Constantinopla também favoreceu isso? A queda de Constantinopla favoreceu isso porque em Constantinopla se falava grego. E quando Constantinopla caiu, os intelectuais de Constantinopla fugiram para onde? Dava para ir para o sul? Para o sul não dava, era só muçulmano. Dava para ir para o leste? Mais leste ainda? Não, só muçulmano também. Para onde eles foram? Para o ocidente. E quando o intelectual foge às pressas, o que ele leva de mais precioso com ele? Ele leva os livros. Se pega fogo na sua casa, o que você salva? Depende de quem você é. Alguns vão salvar a televisão. Alguns vão salvar o colchão. Alguns vão salvar o cofre. Se é um estudioso, vai salvar os livros. Então, os intelectuais de Constantinopla fugiram para o ocidente levando seus livros e colocaram então os intelectuais ocidentais em contato com a língua grega, que se interessaram por isso aí também, começaram a estudar. Além disso, na Espanha árabe, existia um filósofo chamado Averroes. E o que Averroes tinha feito? Averroes tinha traduzido na Espanha árabe os escritos de Aristóteles. Então isso despertou também a atenção dos ocidentais para a filosofia grega também. E querer estudar também a filosofia grega na própria língua. Então olha quantos fatores, né? Quantos fatores se relacionaram com a reforma protestante. Quando Martinho Lutero propõe a reforma, isso foi de maneira informal, né? Mas quando a reforma eclode na Alemanha, o mundo está preparado. Até a queda de Constantinopla cooperou com isso. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. A queda de Constantinopla favoreceu a reforma protestante, em virtude desse contato que existiu entre a cultura grega, a língua grega, o intelectualismo grego com o Ocidente, provocado pela queda de Constantinopla. Olha aí os pais de Martinho Lutero, Hans e Margareta. São pessoas pobres e rudes, né? Pessoas muito rudes. Aí Martinho Lutero. Por favor, me ajude aí. Ok, aí outra. Isso aí, Martinho Lutero. São desenhos, são pinturas clássicas dele, né? Geralmente, esses quadros aparecem. A cidade de Wittenberg é uma cidade onde essas obras geralmente estão expostas. Né? Seja na casa de Melanchthon, seja no próprio mosteiro de Wittenberg, esses lugares todos históricos detêm essas fotos, essas pinturas, esses desenhos, esses grafites de Martinho Lutero. Ok. Entre 1513 e 1518 passou a ter uma compreensão correta da justiça de Deus. Romanos 1,17 foi crucial para essa compreensão. Então, o que diz Romanos 1,17? Quem sabe? O que está escrito em Romanos 1,17? O justo viverá pela fé. E Martinho Lutero passou a compreender, então, que a única forma de alguém comparecer diante de Deus sendo justo seria crendo. A pessoa que crê em Cristo, a essa pessoa é imputada a justiça de Deus. E o que é justiça de Deus em Romanos? Martinho Lutero compreendeu isso. Martinho Lutero, ele escreveu inclusive uma introdução a Epístola aos Romanos, escreveu um comentário aos Romanos, e na sua introdução ele mostra a compreensão dessa epístola. Inclusive é um texto interessante de se ler. Agora, justiça de Deus em Romanos, e isso é verdade, lendo Romanos você percebe isso, justiça de Deus em Romanos não significa o fato de Deus ser reto. A justiça de Deus, a Deus é reto, ele é justo. Não é esse o sentido. Justiça de Deus em Romanos significa como o homem pode comparecer diante de Deus livre de culpa. Essa é a grande questão.
Como o homem pode comparecer diante de Deus livre de culpa? E era exatamente a questão que torturava Martinho Lutero. Como eu posso comparecer diante dele sem culpa? Então, Romanos 1,17 dá a resposta. O justo, o homem pode comparecer diante de Deus justo e viver. Como? Crendo. Se ele crer em Cristo, a justiça de Cristo é imputada a ele, de modo que então ele pode comparecer diante de Deus, não com justiça própria, não com a justiça que ele adquiriu, mas com a justiça que lhe foi imputada. Na Reforma Protestante, o conceito de imputação é extremamente importante. Na teologia protestante, nós temos esse conceito tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo. Na teologia protestante, o pecado não é só um ato que você realiza. Na teologia protestante, o pecado é também imputado. O que significa isso? Significa que o homem já nasce com uma culpa imposta. Martinho Lutero descobriu isso em Romanos 5. O pecado de Adão é imputado ao homem. Eu não preciso fazer nada para ser pecador. Para ser pecador, basta eu nascer. O pecado de Adão é imputado, ele é atribuído à humanidade. Por quê? Porque ele é o representante da humanidade. Adão é o nosso procurador. O que ele faz nos afeta. E ele pecou, se tornou culpado, a humanidade se tornou culpada nele. Mas tem o segundo Adão. O segundo Adão, por um só ato de justiça, assim como um só ato de desobediência trouxe culpa, um só ato de justiça trouxe justificação para aquele que crê. Então, esse conceito de imputação é importante. Martinho Lutero descobriu. Para ser pecador não tem que fazer nada, basta nascer. Mas para ser justo também não precisa fazer nada. Não precisa bater nas costas. Não precisa passar a vida inteira jejuando, implorando, morrendo, não. Assim como o ato de Adão me atribui culpa, o ato de Cristo atribui justiça a quem crê. Se eu crer em Cristo, a justiça dele é atribuída a mim, assim como a culpa de Adão foi atribuída a mim quando eu nasci. Então, esse conceito de imputação está presente na teologia protestante até hoje. Até hoje. Todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ok. Muito bem. Olha então o que acontece aí. Olha só o que vem então depois que Martinho Lutero se converte e tem esse primeiro contato com a fé genuína, a fé verdadeira. Dizem que ele voltou para Roma e estava na escada santa, subindo lá em São João de Latrão. Falei para vocês da escada santa, não falei? Martinho Lutero estava subindo aquela escada de joelhos, ali. E ele estava pensando: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pensando nisso, ele chegou na metade da escada, ele se levantou e foi embora. Não continuou. O justo viverá pela fé. Isso que eu estou fazendo é absolutamente inútil. Não vou continuar fazendo isso. Foi embora. Nunca mais voltou. Não quis mais saber disso. Ok. Quando então começa o conflito que vai fazer a reforma eclodir? Quando acontece? Veja aí. O conflito começou com a venda de indulgências pelo dominicano João Tetzel, contratado pelo arcebispo Alberto de Mogúncia, que queria levantar fundos para a construção da Basílica de São Pedro e para pagar empréstimos. Como levantar dinheiro para construir a Basílica? Como pagar as dívidas? Vamos vender o perdão de Deus. E quem seria a pessoa para vender o perdão de Deus na Alemanha? Inclusive na Saxônia, na região onde estava Martinho Lutero. João Tetzel. João Tetzel, se tem um cabra safado, é esse aí. Aqui fala assim, né? Cabra safado. Né? Se tem um cabra safado, é esse João Tetzel aí. Ele chegava numa cidade, acredite se quiser, ele chegava numa cidade, montava uma banquinha,
com lista de preços, e cada pecado tinha um preço. Adultério, tantos ducados. Furto, tantos ducados. Assassinato, tantos ducados. Tinha tudo lá. E outra coisa, você podia comprar o perdão para você e para pessoas que já tinham morrido. Então, se você quisesse o perdão de Deus para um parente seu que tinha morrido, sem problema. Ele dizia o seguinte, olha, o ditado dele era assim: quando a moeda cai na caixa, a alma pula do purgatório. Era assim, a mesma velocidade. Moeda caiu, a alma subiu. Até musiquinha. Moeda caiu, a alma subiu. Moeda caiu, a alma subiu. Ele que inventou essa música aí que a gente canta na EBF, né? Mas era assim, ele dizia isso. Se a moeda cair na caixa, a alma sobe do purgatório na hora. E a coisa funcionava assim. Um exemplo. Chegou numa cidade uma vez. Estava lá na cidade, não vendeu muito. Né? Pessoal meio pobre. O que ele fez? Foi para casa. No outro dia ele falou assim, no sermão. Foi na igreja e falou assim no sermão na igreja: irmãos, nesta noite eu escutei, enquanto estava na minha casa à noite, eu escutei gritos e gemidos vindo do cemitério. Era a alma de alguém desta cidade no purgatório, precisando do perdão. E eu estou indo embora, e essa alma pode ser a alma do seu pai, da sua esposa, do seu filho, e eu estou indo embora, e você está deixando ir embora comigo a oportunidade de libertar essa alma do purgatório. Eu não sei de quem é a alma, a alma não falou o nome, mas pode ser a alma do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, e se você não comprar o perdão dessa alma, essa alma continuará gemendo como está gemendo agora. Olha, estourou a venda de indulgência lá na cidade. Todo mundo comprando indulgência para o pai, para a mãe, para os mortos, enfim. E outra coisa também que ele fazia, o Tetzel fazia o seguinte também: ele vendia perdão de pecados que você ia cometer. Se você falasse assim, olha, eu quero adulterar amanhã, eu posso comprar o perdão agora, adiantado? Fazemos qualquer negócio. Só que é um pouco mais caro. Assim, perdão para pecado que você vai cometer, mas não é assim tão fácil não. Eu vou ter que cobrar um pouco mais, mas não tem problema, pode sim. Por quê? Porque os tesouros que Cristo adquiriu com a sua justiça são tão gigantescos, tão vastos, tão numerosos, que você consegue perdão para qualquer coisa, enfim, você compra e o perdão vem sem problema nenhum. E a igreja detém esse tesouro. A igreja pode administrar esse perdão como ela quer. Se você pagar, a igreja concede o perdão de qualquer coisa. Uma vez um moço chegou para ele e falou assim: olha, eu quero cometer um pecado nos próximos dias. Você me vende o perdão? Ele falou, vendo. O que você vai fazer? Ele falou assim, eu quero roubar. Ah, você vai roubar? Eu vou. Então vendeu o perdão para ele. Quando o Tetzel foi embora, o moço assaltou ele e roubou todo o dinheiro da caixa. E ele voltou desesperado para a cidade, reclamou, e o moço disse, ó, você não pode falar nada, eu tenho o perdão da igreja aqui, ó. Sinto muito. E Tetzel teve que ir embora, desmoralizado, bravo, arrasado, porque ele não podia dizer que aquele perdão não valia. Se ele dissesse que não valia, seria um tiro contra si mesmo. Então ele teve que deixar o moço com dinheiro. Então vejam a que ponto chega. Agora, Tetzel chegou onde estava Martinho, na Saxônia estava Martinho Lutero, e Martinho Lutero viu os efeitos disso. Quando Martinho Lutero ia dizer para alguém, né, ele ainda crente, mas ainda dentro daquela visão católica romana, quando ele chegou, quando ele ia ouvir o pecado de alguém na confissão auricular que já tinha sido imposta já por Inocêncio III, a pessoa falava alguma coisa de pecado, ele falava, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele falava, não preciso fazer nada, eu já comprei o perdão, eu não preciso do perdão da igreja mais, que eu já comprei o perdão. Martinho falava, você tem que abandonar o seu pecado. Ele falava, não precisa abandonar meu pecado, eu já comprei o perdão.
Então Martinho Lutero teve terríveis dificuldades com isso, e por causa disso, então, ele se rebelou contra o sistema de venda de indulgências. Aí, como mostras disso, ele fixou suas 95 teses em 1517, convocando para um debate a ser realizado na universidade. Era o dia 31 de outubro de 1517, quando ele fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E esse dia, o dia 31 de outubro de 1517, é considerado o dia da Reforma Protestante. Por que ele fez isso? Era um procedimento comum na época. A porta da igreja estava cheia de propostas assim. Ele colocou lá suas 95 teses, convidando para um debate sobre as indulgências, dizendo que nem o Papa poderia apagar o perdão que Cristo dá quando há arrependimento. Então, isso foi algo que chocou profundamente as pessoas. O procedimento de colocar na porta era normal. Todo mundo queria debater, colocava lá as teses na porta. Mas quando ele fez isso, as teses que ele propôs realmente chocou a cristandade toda. Não esperava que ia dar no que deu. Lutero não esperava que ia dar no que deu. Ele realizou um trabalho, uma ação comum, sem imaginar no que ia dar. A partir de então, debateu com vários representantes da igreja, sendo excomungado em 1520 pelo Papa Leão X. Leão X promulgou uma bula chamada Exsurgi Domine, levanta-te, Senhor, para expulsar Martinho Lutero da igreja. O que Lutero fez com a bula? Ele queimou a bula de excomunhão. Ele queimou. Em praça pública ele queimou a bula de excomunhão. E em toda a Alemanha, muitas pessoas fizeram bulas, cópias de bulas papais, e queimaram simbolicamente também, dizendo: nós estamos com Martinho Lutero. Olha só, um monge obscuro, né, do mosteiro, lá pobre. De repente toda a Alemanha começa a se levantar para ficar do lado dele. É muito interessante sair essa parte aí da reforma. Vários debates, um dos debates foi com o cardeal Cajetano, a disputa de teve também a disputa de Leipzig também, em que Martinho Lutero se declara russita. O que é um russita? O que é um russita? Ele debateu na disputa de Leipzig com João Eck. E João Eck disse assim para ele, João Eck foi maldoso. João Eck falou assim para ele: pelo que eu estou entendendo, você é um russita. Aí ele pediu um recesso, se reuniu com os seus amigos, conversou com ele, voltou depois e falou assim para João Eck: olha, eu sou russita, Agostinho era russita e o apóstolo Paulo era russita. Isso colocou ele em risco, porque russita é um seguidor das doutrinas de João Hus. Já ouviram falar de João Hus? João Hus foi condenado à fogueira no Concílio de Constança em 1416. 100 anos antes, ele era reitor da Universidade de Praga e ele já ensinava as doutrinas bíblicas, as doutrinas protestantes, e por causa disso foi condenado à fogueira em Constança, João Hus. Quando isso gerou terríveis abalos políticos, guerras entre a Alemanha e a Boêmia. E Martinho Lutero disse: olha, eu sou russita, ou seja, eu fecho com esse homem. Dizendo com isso que a Igreja Católica havia errado, que a doutrina dele não era a doutrina da Igreja Católica. E de fato estava certo. Martinho Lutero era russita, como nós somos russitas. Nós somos russitas, seguidores de João Hus. Se você quiser ler a história de João Hus, leia o livro dos mártires. O livro dos mártires de John Foxe. Então você vai conhecer a história de João Hus, uma história linda. Se você ler a história de João Hus e não chorar, procure um médico. Em 1520 escreveu A Liberdade do Cristão, O Cativeiro Babilônico da Igreja e A Pela Nobreza Cristã da Nação Alemã. São obras de protesto. Aqui em 1521 compareceu diante de Carlos V na Dieta de Worms. Olha que perigo isso aqui. João Hus
foi condenado numa reunião semelhante, na Dieta de Worms, onde foi condenado como herege e banido, sob a proteção de Frederico o Sábio, que era um eleitor. O que era um eleitor na Alemanha? Era um governador de um dos estados alemães. Os alemães a Alemanha era dividida em eleitorados, que eram estados, e cada príncipe tinha o seu eleitorado, cada príncipe era o eleitor. Então, Frederico o Sábio era eleitor da Saxônia e era amigo de Lutero. E então Frederico o Sábio protegeu Martinho Lutero. Então Frederico o Sábio protegeu Martinho e levou Martinho Lutero para o castelo de Wartburgo, onde ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Dizem que Castelo Forte foi inspirado no castelo de Wartburgo, que fica, naturalmente, na Alemanha, na Saxônia, no alto de uma montanha, rodeado por uma grande floresta. Castelo de Wartburgo. É um castelo pequeno, mas é um castelo bem seguro. E ele ficou lá, ele foi sequestrado. Quando ele saiu de Worms e rompeu com o império e com a igreja, já tinha rompido com a igreja, agora rompeu com o império. Quando ele saiu de lá, ele foi raptado. Apareceram alguns cavaleiros e pegaram ele e levaram embora. Raptaram ele. Ele foi contra a vontade dele que ele se isolou, mas foi bom, porque protegeu ele do assassinato e também deu a oportunidade dele trabalhar no Novo Testamento alemão, além de outras coisas que ele fez. De volta a Wittenberg, consolidou a reforma que se difundiu por toda a Europa. Ele voltou para Wittenberg, especialmente porque existiam alguns pregadores que se diziam profetas, os profetas de Zwickau, e eram profetas anabatistas, ou algo parecido com isso. A definição de anabatista nessa época é muito nebulosa, meio difícil a classificação dos anabatistas nesse período, mas eles eram profetas que enfatizavam muito dons espetaculares. E eles chegaram em Wittenberg e começaram a pregar doutrinas pentecostais, por assim dizer. Espírito Santo, demônios e coisas assim, doutrinas fortemente voltadas para essa vertente mais chocante, né, da espiritualidade pentecostal. E Martinho Lutero os repreendeu e os expulsou da cidade. Eles começaram a gritar, levantaram as mãos, começaram a gritar: Espírito, Espírito, Espírito. Martinho Lutero falou o seguinte: o Espírito que vocês estão invocando, eu quero encontrá-lo para dar um tapa no focinho do Espírito que vocês invocam. Foi a resposta dele. Os caras ficaram quase loucos com essa resposta. E ele os expulsou da cidade. Não permitiu que esse movimento se instalasse ali. Ok, muito bem. Acho que agora tem algumas gravuras aqui. Deixa eu ver se é agora que vem. Que o Papa Leão X é o Papa que excomungou Martinho Lutero. O arcebispo Alberto da Mogúncia, que que estabeleceu a venda de indulgências na Saxônia. Aqui a caixa de coletas do Tetzel, ali que você botava o dinheirinho para conseguir o perdão. Essa aí é a porta da igreja de Wittenberg. É um castelo. É que é assim, isso aí é um castelo, e esse castelo tem uma igreja, uma grande igreja. E a porta dessa igreja do castelo é onde ele fixou as teses. Ali estão as teses ali. Claro que isso é uma cópia, né? Lógico. Essas teses, elas foram colocadas em metal, e dentro da igreja elas foram fixadas na parede, as 95 teses, até hoje está lá. Aqui Wittenberg, a igreja do castelo,
Aqui, na realidade, aqui é a praça central de Wittenberg e ao fundo aqui é a igreja do castelo. Aqui é a cidade de Wittenberg. Tem duas igrejas, né? Essa aqui é a igreja do castelo, essa aqui. Aqui são estátuas. Aqui, estátuas de Lutero e Melanchthon. Na Reforma Protestante, a figura de Philippe Melanchthon foi extremamente importante, porque Philippe Melanchthon é o teólogo da Reforma. A profundidade teológica de Melanchthon supera a de Martinho Lutero. Ele era jovem, realmente brilhante. Melanchthon era um gênio. Falava latim, falava fluentemente, improvisava sermões em latim. Era uma figura extraordinária. Acho que esse aí é o Tetzel. Aqui é a porta da igreja de Wittenberg. Um aluno meu de história da igreja financiou uma viagem para mim, desde que eu desse aulas para ele no lugar. Eu falei, não posso ir. Não, claro que eu fui, né? Lógico. Quem não quer um aluno desse? Adivinha se ele passou de ano? Quem não quer um aluno desse? Então, aqui é a porta onde Martinho Lutero fixou as suas teses. Agora, evidentemente, a porta mesmo original não está mais aí, né? Isso aí não sobrevive a tantos séculos, né? Seria uma porta da idade do Brasil, então não tem como. Eu estive em Wittenberg no dia 31 de outubro, então exatamente no dia da comemoração da Reforma Protestante. E a cidade estava em festa. Então eu já fui lá nessa data para pegar a cidade em festa mesmo. E a cidade para comemorar a reforma. A Alemanha ainda mantém viva a comemoração da Reforma Protestante. E eles têm representações. Este aqui é o Martinho Lutero, moderno, e ele faz exatamente tudo. Ele sai do mosteiro, vai até a igreja e prega as teses ali. Depois tem um culto na igreja. A igreja toda se reúne e canta Castelo Forte. É de chorar. Né? Você entra na igreja onde ele fixou as teses e eles fazem um culto ali, cantam Castelo Forte. É muito oram, né? Lindo demais, né? Muito bonito. As comemorações são muito lindas lá em Wittenberg no dia 31 de outubro. Eu tirei uma foto com o Martinho Lutero, mas eu não trouxe, acho que a foto. Aqui é o interior da igreja de Wittenberg. Aqui é um túmulo da filha de Martinho Lutero, Elizabeth. Ela foi sepultada dentro da igreja de Wittenberg. Martinho Lutero se casou depois com uma freira chamada Catarina von Bora. Tem uma foto dela aqui também. Catarina von Bora. Ele disse, os historiadores dizem que ele disse para ela o seguinte: Catarina, vamos embora. E ela foi. Várias pesquisas foram feitas para descobrir. Este aqui é o mosteiro de Wittenberg, que foi Martinho Lutero tomou conta do mosteiro. O mosteiro virou um centro da Reforma Protestante. Então Martinho Lutero tomou conta do mosteiro e viveu lá, com a esposa. Já pensou? Morou dentro do mosteiro com a esposa. Então aqui ele se reunia no refeitório do mosteiro. Nós estamos aqui do lado de fora do mosteiro. São alguns pastores que viajaram. Esse aqui é meu aluno. Esse aqui é o diretor do seminário de Guarulhos. Esse aqui é o Paulo França, que é o reitor do seminário Palavra da Vida. Esse aqui é o Rodrigo Justino, que é pastor da igreja menonita. Então nós viajamos com esse propósito histórico aí. E aqui a entrada do mosteiro, nós estamos do lado de fora. Aqui a entrada do mosteiro, onde Martinho Lutero, ali no refeitório do mosteiro, ele discutia teologia com seus amigos. Tem inclusive as conversas ao redor da mesa de Martinho Lutero, que havia um aluno dele ia copiando as conversas. Ok, dentro do mosteiro ainda tem aqui uma estátua
Essa estátua aqui, não dá para ver direito, na tela é a estátua de Catarina de Bora. Catarina von Bora, foi a freira que foi embora. Aqui também não dá para ver, que é o refeitório do mosteiro de Wittenberg. Tem um pedacinho, mas a claridade não permite ver a mesa aí do mosteiro, do refeitório do mosteiro. Se alguém quiser essas fotos, depois eu vou deixar com vocês aqui. Inclusive, o primeiro grupo, conjunto de fotos sobre a Idade Média, já está naquele computador. Eu não sei como o pastor vai fazer depois para disponibilizar para vocês. Quem quiser os slides todos, vai ficar aí com vocês. O pastor vai ver depois como ele vai fazer. Essas fotos também. Aqui, aqui atrás, é a casa de Lutero dentro do mosteiro de Wittenberg. Lutero sempre foi muito pobre, mesmo depois de ter ficado famoso e influente em toda a Alemanha, ele permaneceu muito pobre. A casa de Martinho Lutero, isso aqui, olha, é um buraco. É um buraco, literalmente, um buraco. Você entra, é baixinha assim, fria, feia, mas ele viveu lá com a sua esposa o resto da vida. Na pobreza, na humildade, ele nunca usou da sua influência, da sua fama para ganhar dinheiro, nunca. Sempre foi um homem humilde, simples, pobre, um pregador, e viveu a vida toda desse jeito. A casa dele é um testemunho disso. Aqui é Catarina de Bora, até que ela é bonitinha, né? Até que a Catarina é uma gracinha. E essa aqui é a casa de Melanchthon, em Wittenberg. Melanchthon, o teólogo da Reforma. Melanchthon era um homem que tinha uma posição social melhor. A casa dele é muito melhor que a casa de Lutero, morava numa casa bonita, uma casa ampla. Mas tem outra casa, tem outra foto da casa dele. Aqui é o fundo da casa dele. Aqui no fundo da casa de Melanchthon tinha, olha a casa dele, que casa excelente. Então ele era uma pessoa melhor situada em termos financeiros. Aqui o fundo da casa dele, aí, ele ia fazer churrasco aí de vez em quando. Aqui o castelo de Wartburgo e um detalhezinho, o aposento de Lutero. Então aqui onde ele trabalhou para a tradução do Novo Testamento para o alemão, e o lugar, opa, deixa eu voltar. Vou voltar aqui. E o quarto dele. O quarto dele. Ai, aperto o botão errado toda hora. Volta lá. Por favor. Voltar. Isso. Ok. O quarto de Martinho Lutero é este quarto aqui ou este aqui. O quarto de Martinho Lutero. Entrando no castelo do lado direito. Então tenho quase certeza que é esse quarto aqui, o quarto de Martinho Lutero. Acredito que seja este aqui, este ou este, onde ele ficava ali trabalhando, traduzindo as escrituras. Okay? Muito bem, já são 8h20, nós temos que encerrar, mas eu tenho aqui slides também sobre a teologia de Martinho Lutero, que é algo que foge um pouquinho do nosso propósito, que é a história da igreja e não história do pensamento. Mas eu vou deixar com os irmãos também isso, para que os irmãos conheçam também algo do pensamento de Martinho Lutero, a teologia, especialmente a teologia da cruz. Okay? E no próximo encontro nosso, eu quero apresentar para vocês um outro reformador, que é, tem várias informações aí para os irmãos, muita coisa para aprender. Pode ir passando para mim? Mais rápido, por favor. Pode passar depressa. Coloca de Marburgo, não dá tempo de falar agora, eu falo amanhã sobre a teologia reformada. Amanhã talvez eu explique rapidinho para vocês sobre o colóquio de Marburgo, que é um episódio interessante da história da igreja protestante, ligada à figura de Martinho Lutero. Amanhã, talvez possamos falar isso amanhã pela manhã. Hoje não dá mais tempo, muita coisa não dá para falar hoje aqui. Então, pastor, e a música? Oi? A música que você vai cantar? Eu pensei que tinha esquecido. A música que eu vou cantar, na realidade,
é sobre João Calvino. Eu fiz essa música para João Calvino, mas os irmãos têm que conhecer a história de João Calvino, para entender a música. Mas então eu vou cantar então, a pedido do pastor. Eu vou cantar. Essa música eu fiz para os meus alunos, para que eles aprendessem a história. Eu fazia muitas musiquinhas para personagens de história da igreja, para ensinar os meus alunos. Eu fiz várias musiquinhas. O senhor era ariano nesse caso? Oi? O senhor era ariano. Ariano, Ario fazia isso, Ario né? fazia isso. Ario fazia umas musiquinhas para ensinar, né? A sua teologia lá em Alexandria. Mas eu fiz essa musiquinha e ela vai falar sobre Calvino. Ela fala que Calvino era uma figura baixa, ele era magrinho, ele era magro, barbudinho. O Calvino era muito parecido comigo, só que mais magro do que eu, mas não era uma figura alta, nem uma figura bonita, um galã, não, nada disso, né? Mas era baixinho, magrinho, muito doente. Calvino era muito doente, eu vou falar sobre ele melhor amanhã. E ele ficou em Genebra, realizou a reforma em Genebra, foi perseguido por isso, foi exilado por causa do seu rigor em Genebra. Depois ele voltou, no exílio ele conheceu uma moça, se casou com essa moça, teve um filho com ela, o filho morreu. Ele permaneceu em Genebra até o final da sua vida, dando mostras de bastante seriedade, bastante vigor. Claro, todo personagem da história eclesiástica é passível de críticas severas, e Calvino não escapa das críticas dos seus algozes e inimigos, né? E muitas delas são justas. Muitas críticas a Calvino são justas, porque realmente ele cometeu alguns erros, alguns excessos que nós não podemos concordar de forma nenhuma. Mas eu acredito que Calvino, ele mais contribuiu do que trouxe prejuízo. Acho que esse homem, Calvino, realmente foi uma bênção para a igreja cristã, o pai da teologia reformada. Eu, como reformado, creio que nós devemos muito a João Calvino. Então eu vou cantar a música dele. Eu quero um violão de nylon, que eu não sei tocar violão de aço. Mas a minha voz é feia, eu não sou cantor, né? Vocês têm que perdoar. Não é uma apresentação musical, vocês têm que perdoar. É só um recurso didático. Aliás, eu fiz uma música pegando vários personagens da igreja. Calvino, Damaso, que era um pai da igreja no século II. Não, eu vou ficar de pé mesmo. Damaso e Crisóstomo também. Então eu fiz uma música para todos eles, uma música só, mas eu vou cantar de Calvino hoje. Se me der vontade, eu canto a outra. Então tem que diminuir o meu volume aqui. Disso aqui. Tá. Eu vou tentar. Faz tanto tempo que eu não canto essa música, rapaz. Eu devia ter ensaiado. Eu vou ver se eu lembro, porque faz tanto tempo que eu não canto. Por que eu falei disso ontem? Não devia ter falado. Não devia ter falado dessa música, não. Olha, eu tô aqui pagando mó mico aqui. De São Paulo até aqui pagar mico para cearense não é fácil, não. Mas tudo bem. Era magrinho e fraquinho, dava dó. Para estudar ambicionava ficar só. Mas o farel fê-lo ficar lá na Suíça. Pela reforma trabalhou e sem preguiça. Por seu trabalho não merece uma canção, porém um hino. O seu nome era João Calvino. Tinha que ser alguém bem antinatural para abalar toda a igreja medieval. Como escritor com os romanos fez a quebra e implantou sua reforma em Genebra. Se colocado na balança, esse irmão foi bom menino. O seu nome era João Calvino. Fica a lição de quem da raia não fugiu. Mesmo no exílio sua força foi a mil. Vamos seguir o seu exemplo na história.
nos alegremos, pois é nossa a vitória. Dê um sorriso, não importa se é Colgate ou Colinos. Importa é sermos Joões, Joões Calvinos. Outra? Ok, então vou cantar outra. No exterior. Deixa eu ver se eu lembro. Começa um Calvino também. Mas é que eu fiz um joguinho de palavras com os nomes dos personagens. Então começa dizendo Calvino, e aí diz vi no exterior do sepulcro que eu era. Então ele vai contando a conversão, é um testemunho de conversão construído a partir dos nomes dos personagens da história da igreja. Ok? É um testemunho de conversão com os nomes. Calvi no exterior do sepulcro que eu era. Damas e outras vaidades, então eu deixei. Crisóstomo, Crisó e estou morto para o pecado fatal. Satanás e o seu reino ficaram para trás. E nacionalidade celeste ganhei. Aqui no meu coração. Agostinho de libertação. Calvi no exterior do sepulcro que eu era. Damas e outras vaidades, então eu deixei. Crisóstomo, Crisó e estou morto para o pecado fatal. Satanás e o seu reino ficaram para trás. E nacionalidade celeste ganhei. Aqui no meu coração. Agostinho de libertação. Agostinho de libertação. Homenagem a Agostinho no final, né?